Se eu frequento uma igreja, eu tenho que submeter e praticar as regras dessa igreja. Como é que é o negócio? Você está maluco? Vamos lá. Eu tenho ouvido isso muito dos religiosos aí. Eu vou dar um exemplo para você. A gente usa alguns argumentos bíblicos, históricos e tal, e eles entendem que realmente o dízimo não é para a nova aliança, o dízimo não é para o Novo Testamento. O dízimo foi uma aliança de Deus com o povo de Israel. Mas aí eles vêm com esse argumento, tá, eu entendi, mas a pessoa frequenta uma igreja que ensina o dízimo, então se ela gosta dali, se ela gosta das pessoas, do pastor, se ela gosta do louvor, da pregação, se ela quer se tornar um membro daquela igreja, ela tem que se submeter às regras daquela igreja. Como assim? Então é mais importante eu me submeter a uma regra de uma igreja do que ao evangelho? Eu vou dar um exemplo aqui para você, um exemplo prático que acabou de acontecer. Uma pessoa me chama no meu privado e falou isso comigo, que o pastor falou que a discussão deles era exatamente sobre o dízimo, se ele deveria devolver, não deveria. Ele falou, tá certo, mas aqui na igreja nós recolhemos o dízimo, e se você quiser ficar nessa igreja, você tem que ser dizimista. Quem quiser ficar aqui tem que ser dizimista. Aí eu falei assim, preste atenção, vamos lá. Você que está aí, você sente algumas dores, sente alguns problemas físicos, ok? E você vai ao médico, e o médico descobre uma doença, e se essa doença não for tratada, você pode ter sequelas gravíssimas. E ele passa um tratamento e um remédio para você caríssimo. Se ao invés de eu levar o dízimo para a igreja, eu der o dinheiro para você tratar a sua saúde, esse pastor falou assim, não, dízimo é primícia, o primeiro é do Senhor, você tem que levar o dinheiro para a igreja, você não pode atender a necessidade da outra pessoa, porque se você leva para a pessoa primeiro e depois leva para Deus, você está levando o resto para Deus, e Deus não é Deus de resto, Deus é um Deus de primícia. Agora, Deus, ele vai querer que uma pessoa sofra, que fique com sequelas graves, ou até mesmo que venha a morrer, porque ele quer que leve o dinheiro para a igreja. Isso está de acordo com o evangelho? Não. Mas se a regra da igreja é levar o primeiro para a igreja, você tem que levar o primeiro para a igreja. Eu estou dando só um exemplo, o exemplo do dízimo. Então tem um monte de coisa que não tem absolutamente nada a ver com o evangelho de Cristo. Mas se você está aqui, você tem que se submeter rapidamente. Um dia desses, eu fui chamado para pregar numa igreja, e era culto da ceia, e o pastor me chamou e tal, né, e falou assim, olha, aqui na nossa igreja, só participa da ceia quem é membro da igreja. Você é um pastor, está em comunhão com Deus, está em comunhão com Jesus, mas como você não é membro daqui, você não pode participar da ceia. Entende? Agora, você vai pregar e eu quero te pedir, celebra a ceia para a gente também. Eu falei, tá bom, não vou discutir nem nada. Eu preguei, celebrei a ceia e não pude participar, entende? Não pude participar. Agora, tem muita gente lá que quando acabou veio falar comigo. Mas como assim o senhor pregou, pastor? O senhor celebrou a ceia e não pôde tomar? E o outro falava assim, não, se ele está aqui, ele tem que seguir as regras da igreja. Se ele está na igreja, ele tem que seguir as regras da igreja. Entende o que eu estou te falando? Então, essa é a visão do religioso, a visão do crente, tá?